Olá a todos, meu nome é Renzo, para quem não me conhece, mas para quem não nos conhece, olá, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com você aí. Então, eu queria compartilhar algo com vocês. Na verdade é o que tem na minha mente desde semana passada. Nós pudemos aí visitar o Adianti e sua família, né? E aí, ouvindo um pouco a história deles, eu fiquei muito impactado, porque até um certo ponto eu sabia sobre o chamado deles para Tatum, para a região aqui onde a igreja, onde tem a igreja ali, que ele é o pastorzinho da igreja onde nós congregamos, ajudamos, participamos, né? Eu prego todo terceiro domingo do mês ali. De alguma forma a gente sempre Tatum, o Adianti, e ouvindo um pouco a história dele, eu fiquei muito impactado. Ele estava contando que ele saiu de casa com 16 anos, ele conheceu o Senhor Jesus com 13, né? Tem uma história aí. E aí com 16 anos Deus chamou ele para Tailândia. A família dele é de Myanmar, a família dele na verdade mora bem pertinho da fronteira com a China. E aí com 16 anos ele veio, e ele contando um pouco a história dele, ele estava falando que, a esposa estava falando que ele não vê o pai e a mãe faz mais de 26 anos, né? E aí quando ele estava contando sobre isso, ele está falando que logo depois que eles casaram, que ele veio para Tailândia, ele estudou, fez o seminário, depois de um tempo eles casaram e tal. Nesse processo aí, nessa caminhada, eles reveram um rapaz que era da vila onde o pai dele mora, né? E conversando, ele ficou sabendo que a mãe dele havia feito até um funeral para ele, porque achava que ele tinha morrido. E aí, quando eu vendo sobre isso, que não viu a mãe, o pai, fazia 26 anos, né? Conseguiu contato dos pais, entre em contato por telefone e tudo mais, eu fiquei lembrando porque a vida deles é muito difícil, desde o acidente de moto, sabe, tudo que eles têm passado, assim, muitas dificuldades, mas em todo o tempo eles sempre confiando no Senhor, nunca murmurando, sabe, nunca reclamando, passando o que haja que houver, sabe, eles estão ali firmes com Deus. E na mesma semana eu estava lendo sobre o chamado de Eliseu, que em 1 Reis 19, do versículo 19 ao 21, fala sobre o chamado de Eliseu. E quando eu li, algo saltou aos meus olhos, que foi sobre o processo, como que Eliseu reagiu ao chamado dele, né? Na história, a gente vê lá que quando Elias vai, lança a capa sobre Eliseu fala assim, não, deixa eu lá voltar e me despedir dos meus pais, sabe? Na história fala que Eliseu ele tinha 12 juntas de bois e estava na 11ª. Quando ele recebeu o chamado e foi, ele matou os bois e com os instrumentos de madeira ele queimou e fez uma refeição e deu para as pessoas ali da região. E logo em seguida foi até o profeta, foi seguir o profeta. O que ministrou muito para mim e me lembrou muito de Anqui nessa situação foi que Eliseu confiou plenamente no chamado de Deus. Aquela junta de boi, tudo aquilo que ele queimou ali e deixou para trás era o que dava sustento a ele, eram os recursos dele, era o melhor que ele tinha. E ele simplesmente deixou tudo, ele não só abandonou, ele queimou e matou os bois e deu de alimento aos outros. É como se ele dissesse, não tem mais volta, não tem mais volta. Ele simplesmente obedeceu e foi atrás do chamado de Deus, seguiu o profeta Elias. E hoje a gente ouve histórias, ele é um testemunho de profeta, de homem que foi tremendamente usado por Deus. A gente ouve as histórias de Eliseu aí, mas quando a gente olha para a história dele, você vê o início de um homem que simplesmente confiou em Deus. Ele não tinha porto seguro, não tinha bote salva-vidas, não tinha mais como ele voltar. Tudo aquilo que podia como garantia para que ele voltasse, caso desse errado, ele não tinha. E eu lembro muitas vezes da gente, sabe, de pessoas que eu já ouvi sobre o chamado, que, sabe, quando tudo tá difícil e vai, sabe, fica pensando sobre voltar atrás, ou até muitos que já abandonaram o Senhor e voltaram. E o exemplo que para mim fala muito sobre isso, de pessoas que simplesmente confiaram em Deus, sabe, abraçaram o seu chamado, abraçaram a vontade do Senhor sobre a sua vida e foram adiante. A gente vive um tempo onde nós queremos ter segurança o tempo todo. Eu falo porque a nossa vida em missões é um desafio constante, né? E às vezes a segurança ela nos dá uma
uma paz, e às vezes isso não vai ter. Nem sempre vai ser tudo fácil, né? Mas nossa confiança precisa estar em Deus. E a gente precisa saber que Ele é tudo, sabe? Ele não é... a gente não pode ter um plano B. A partir do momento que a gente faz igual Eliseu, abraça o chamado e vai, Ele precisa ser nosso tudo. Agora, esse é um desafio, não é fácil. Mas quando a gente olha a história de Eliseu e de homens que fizeram o mesmo, a gente vê aí o tanto quanto Deus honrou eles e esteve sempre com eles. É um desafio, mas é possível e vale a pena. Deus abençoe. Grande abraço.